Treinei meu substituto sem saber e fui chamada de ultrapassada antes de ser demitida. Sempre fui a primeira a chegar ao escritório. Às 7h30 da manhã, enquanto a Next Data Solutions ainda dormia no 12º andar do edifício empresarial no centro de Curitiba, eu já estava em minha mesa, organizando a agenda do dia. O café fresquinho da cafeteira italiana que trouxe de casa, um presente que dei a mim mesma quando completei 10 anos de empresa, perfumava minha pequena estação de trabalho. Era um ritual que cultivei por 14 anos, tão natural quanto respirar. Naquela segunda-feira de junho, enquanto observava a geada cobrir os carros no estacionamento através da janela, percebi que algo estava diferente. Sandra, a nova coordenadora do RH, já estava em sua sala, algo incomum para aquele horário. Através do vidro fosco que separava sua sala do resto do escritório, pude ver sua silhueta movimentando-se de um lado para outro, como se estivesse ensaiando uma conversa difícil. Bom dia, Lúcia. Sempre primeira, hein? A voz jovial de Márcia, minha amiga e companheira de departamento há mais de uma década, me trouxe de volta à realidade. Ela deixou sua bolsa sobre a mesa ao lado da minha e se aproximou com aquele sorriso caloroso de sempre. Já está sabendo da novidade? Antes que eu pudesse responder, a figura esguia de Renato, nosso novo gerente de 33 anos, emergiu do elevador. Ele passou por nós com seu típico ar de superioridade, ajustando a gravata slim que combinava com seu terno sob medida. 3 meses no cargo e já havia mudado metade dos processos que levei anos para aperfeiçoar. Bom dia, meninas! Sua voz soou artificial. Lúcia, preciso que você acompanhe um novo estagiário que começa hoje. O nome dele é Caio. Mostre tudo para ele, ok? Mas vá com calma. Sabe como é a geração de vocês. Às vezes demora um pouco para pegar as novidades tecnológicas. Senti o sangue subir ao rosto, mas mantive minha expressão profissional. 14 anos implementando sistemas, gerenciando bancos de dados e desenvolvendo planilhas complexas, e ele insinuava que eu tinha dificuldade com tecnologia? Engoli seco e assenti, enquanto Márcia me lançava um olhar de solidariedade. O tal Caio chegou pontualmente às 9 horas. Alto, bem vestido, com um MacBook debaixo do braço e um sorriso que transmitia mais presunção do que nervosismo. Não era o perfil típico de um estagiário. Apresentei-me educadamente e comecei a explicar nossa rotina, os sistemas que utilizávamos e os procedimentos que desenvolvemos ao longo dos anos. Nossa, vocês ainda usam essas planilhas? Não seria mais fácil migrar tudo para um sistema em nuvem? Ele comentou, enquanto eu mostrava o controle de processos que criei. Na faculdade, a gente aprende umas ferramentas muito mais modernas. Respirei fundo. Caio, esse sistema foi desenvolvido especificamente para nossas necessidades. Já tentamos outras soluções, mas esta é a que melhor atende nossos clientes. Expliquei pacientemente, mesmo notando seu olhar de tédio. As semanas seguintes foram um exercício de paciência. Caio questionava cada procedimento, sugeria mudanças sem entender o contexto completo, e o mais irritante, sempre copiava minhas anotações detalhadamente. O interesse excessivo do RH em seu progresso também não passou despercebido. Sandra solicitava relatórios semanais sobre seu desenvolvimento, algo que nunca havia acontecido com outros estagiários. Foi numa quinta-feira, durante a reunião mensal de resultados, que tudo desmoronou. Eu apresentava os números do último trimestre quando Renato me interrompeu. Pessoal, vamos dar uma modernizada nessa apresentação? Sem ofensa, Lúcia, mas isso está parecendo coisa da vovó do escritório. A sala encheu-se de risadas contidas, enquanto Caio sorria abertamente. Márcia foi a única que permaneceu séria. Terminei a apresentação com as mãos trêmulas, sentindo o peso de cada olhar condescendente. Ao voltar para minha mesa, encontrei um e-mail da Sandra. Por favor, compareça à sala do RH às 16 horas. Assunto: reestruturação organizacional. Olhei para o café já frio em minha xícara italiana. O aroma que antes me trazia conforto agora parecia amargo demais. Na parede atrás de minha mesa, o certificado de funcionária do ano de 2022 parecia zombar de mim. 14 anos de dedicação
e agora eu era apenas a vovó do escritório. Enquanto organizava mentalmente meus argumentos para a reunião com o RH, observei Caio cochichando algo com Renato, os dois rindo discretamente enquanto olhavam em minha direção. Naquele momento, algo dentro de mim já sabia. Minha história, na Next Data, estava prestes a terminar. Não por incompetência, mas por algo muito mais cruel. O simples fato de ter envelhecido em uma empresa que decidiu que experiência era sinônimo de obsolescência. Reestruturação. A palavra ecoava em minha mente enquanto eu retirava os poucos pertences pessoais da minha mesa. A cafeteira italiana, algumas fotos, um pequeno vaso de suculenta que minha filha tinha me dado no Dia das Mães. 14 anos cabiam em uma caixa de papelão. Sandra tinha sido breve e protocolar. A empresa estava passando por mudanças, buscando uma nova direção, e meu perfil já não se encaixava mais na cultura organizacional. O elevador desceu em silêncio absoluto. Márcia, que insistiu em me acompanhar até o térreo, segurava minha mão com força. Suas palavras ainda reverberavam em minha cabeça. Isso não tem nada a ver com você, Lúcia. É tudo política. Você vai ver. Em casa, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá de camomila, o café agora me dava ânsia. Comecei a vasculhar meu notebook pessoal. Abri o LinkedIn e fui atingida por uma onda de náusea. Caio já havia atualizado seu perfil. Analista sênior de processos, Next Data Solutions. A promoção nem esperou meu corpo esfriar. O telefone tocou. Era Márcia. Lu, preciso te contar uma coisa. Sua voz estava tensa. Descobri algo sobre o Caio. Ele não é um estagiário qualquer. É filho do novo investidor majoritário, aquele que comprou 30% da empresa mês passado. O chá de camomila azedou em minha boca. As peças começaram a se encaixar. O interesse excessivo do RH, as anotações meticulosas, as reuniões frequentes, com Renato. Eu não estava treinando um estagiário. Estava documentando meu próprio processo de substituição. E tem mais, continuou Márcia hesitante. Ouvi Renato comentando que já tinham planejado isso há semanas. Eles só precisavam que você passasse todo o seu conhecimento antes. Desliguei o telefone e corri para o banheiro. O enjoo finalmente venceu. Enquanto me olhava no espelho, notei pela primeira vez os fios grisalhos que tinha começado a deixar aparecer, orgulhosa de cada um deles. Agora pareciam gritar, ultrapassada, para mim. Os dias seguintes foram um borrão de entrevistas de emprego frustradas e noites mal dormidas. Procuramos alguém com perfil mais júnior. Queremos sangue, novo. Sua experiência é impressionante, mas as desculpas variavam, mas a mensagem era sempre a mesma. Eu era velha demais. Marina, minha filha de 23 anos, começou a dormir em casa com mais frequência. Mãe, você precisa sair um pouco, insistia ela, preocupada com meu isolamento. Foi ela quem marcou minha primeira consulta com a doutora Beatriz, uma terapeuta especializada em transições de carreira. Senhora Lúcia, começou a doutora Beatriz em nossa primeira sessão. Me fale sobre sua relação com o ensino. A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Notei que em todos os empregos que você mencionou, acabou assumindo um papel de mentora. Na Next Data, você treinou dezenas de funcionários ao longo dos anos. Antes disso, dava aulas particulares de matemática para se sustentar na faculdade. Parece que existe um padrão aqui. Aquela observação acendeu algo em mim. Lembrei-me do brilho nos olhos dos estagiários quando finalmente entendiam um processo complexo. Da satisfação em ver alguém crescer profissionalmente sob minha orientação. Até mesmo com Caio, apesar de tudo, eu tinha me empenhado em transmitir conhecimento. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada de Paulo, dono de uma papelaria no bairro. Nos conhecemos quando fui comprar material de escritório para meu home office improvisado. Dona Lúcia, a senhora que entendia de organização empresarial, né? Tô precisando de uma ajuda aqui com meus controles. Aceitei ajudá-lo, mais para me distrair do que qualquer outra coisa. Mas algo mágico aconteceu naquela pequena papelaria. Paulo realmente queria aprender. Ele me ouvia com atenção,
fazia perguntas pertinentes, implementava minhas sugestões. Em 2 semanas, sua loja estava mais organizada e ele já conseguia controlar melhor seu estoque e finanças. A senhora é uma professora e tanto, Dona Lúcia, comentou ele, animado com os resultados. Tenho uns amigos comerciantes que também estão precisando dessa ajuda. Naquela noite, deitada em minha cama, fiquei olhando para o teto. A voz da doutora Beatriz ecoava em minha mente. Às vezes precisamos perder algo para descobrir quem realmente somos. Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre consultoria administrativa para pequenas empresas. A tela brilhava no escuro, iluminando não apenas o quarto, mas também um novo caminho que começava a se desenhar. O som de uma notificação me interrompeu. Era um e-mail da NextData. Um cliente importante estava reclamando de erros nos relatórios. Sorri amargamente. Aqueles relatórios eram minha especialidade. Por um momento, imaginei Caio tentando replicar meus processos, provavelmente falhando em entender as nuances que só a experiência proporciona. Desliguei o celular e fechei os olhos, sentindo pela primeira vez em semanas um leve formigamento de esperança. Talvez, apenas talvez, minha história não precisasse terminar com uma caixa de papelão no elevador. Talvez ela estivesse apenas começando. 3 meses se passaram desde que saí da NextData. A pequena sala que aluguei no centro de Curitiba, próxima à Rua 15, ainda cheirava a tinta fresca. Na parede recém-pintada de azul petróleo, mandei fazer um letreiro dourado. LH Consultoria, gestão que transforma. Sorri ao lembrar da reação da Marina quando viu a placa pela primeira vez. Mãe, você tá muito chique. A papelaria do Paulo tinha sido apenas o começo. Logo vieram a loja de roupas da Dona Teresa, o pet shop dos Irmãos Santos, a floricultura da família Oliveira. Pequenos negócios, pessoas reais, histórias únicas. Cada cliente me ensinava algo novo sobre mim mesma, sobre como minha experiência podia fazer a diferença de uma forma que eu nunca tinha imaginado. Dona Lúcia, a senhora não faz ideia do quanto mudou nossa vida, disse Dona Teresa durante nossa última reunião de acompanhamento. Seu controle de estoque, antes um caos de papéis soltos, agora era um sistema organizado que ela mesma gerenciava pelo tablet. Antes eu tinha medo dessas tecnologias todas, mas a senhora tem um jeito de explicar que faz parecer tão natural. Naquela tarde, enquanto organizava minha agenda, agora digital, uma sugestão da Marina que acabei adorando. Recebi uma mensagem de Márcia. Meu coração ainda apertava um pouco quando via algo relacionado à NextData, mas já não doía, como antes. Lu, as coisas aqui estão um caos. Lembra do sistema de controle de processos que você criou? O Caio tentou modernizar, e agora ninguém consegue encontrar nada. Perdemos 2 projetos importantes essa semana. Tomei um gole do meu chá de hortelã. Já nem sentia mais falta do café. E continuei lendo. O Renato tá surtando. O relatório mensal para o cliente Prismatec tinha erros grosseiros, daqueles que você sempre nos alertava para verificar. Eles ameaçaram cancelar o contrato. A Prismatec era nossa. Quer dizer, era o maior cliente da NextData, responsável por quase 30% do faturamento. Suspirei, lembrando das inúmeras vezes que passei madrugadas verificando cada detalhe daqueles relatórios. E o pior, continuava Márcia, o Caio simplesmente não consegue lidar com a pressão. Hoje ele teve um ataque de ansiedade no meio de uma reunião. Renato teve que assumir a apresentação, mas ficou óbvio que ele também não domina os processos. Uma parte de mim, aquela que ainda carregava as feridas da humilhação, queria sentir satisfação com aquele caos, mas não senti. Em vez disso, percebi como aquela experiência tinha me transformado em alguém diferente. Olhei pela janela do meu escritório. Do outro lado da rua, uma senhora ensinava sua neta a andar de bicicleta. A menina, hesitante nos primeiros movimentos, ganhava confiança aos poucos com o apoio gentil da avó. Me vi naquela cena. Não como a criança insegura que fui nos primeiros dias após a demissão, mas como a mulher madura que agora ajudava outros a encontrarem seu equilíbrio. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Dona Lúcia, aqui é o Carlos, da Autopeças Silva.
O Paulo da papelaria me passou seu contato. A senhora ainda está aceitando novos clientes? Sorri enquanto abria minha agenda. Tinha 3 reuniões, marcadas para o dia seguinte, um workshop de gestão financeira para pequenos empresários no fim de semana e uma palestra na associação comercial do bairro na próxima semana. Minha vida tinha assumido um ritmo próprio, orgânico, verdadeiro. Claro, Carlos. Que tal marcarmos um café para conversarmos sobre seu negócio? Enquanto anotava os detalhes, recebi mais uma mensagem de Márcia. Lu, a Sandra do RH me chamou hoje. Eles estão cogitando terceirizar o setor de processos. Acho que, finalmente, perceberam o tamanho do erro que cometeram. Deslizei o dedo pela tela, arquivando a mensagem sem responder. Na mesa ao lado, um pequeno vaso de suculentas, o mesmo que trouxe da NextData. Agora estava rodeado por outros, formando um pequeno jardim. As plantas tinham crescido, se multiplicado, assim como eu. Na parede oposta ao letreiro dourado, coloquei um quadro com uma frase que li certo dia durante a terapia. A experiência não envelhece, amadurece. Abaixo dele, uma série de fotos dos meus clientes em seus estabelecimentos, sorrisos genuínos de quem descobriu que mudança e crescimento não têm idade. O sol da tarde entrava pela janela, lançando um brilho especial sobre o letreiro. Dourado, gestão que transforma. E como tinha transformado. Não apenas os negócios dos meus clientes, mas principalmente a mim mesma. Peguei meu notebook e comecei a preparar o material para o workshop do fim de semana. Na tela de início, meu reflexo sorria de volta para mim. Os cabelos grisalhos agora realçados por um corte moderno, sugestão da Marina. Vovó do escritório? Murmurei para mim mesma, deixando escapar uma risada. Aquele apelido que um dia me feriu tanto, agora parecia tão pequeno, tão distante. Eu tinha me tornado algo muito maior do que qualquer rótulo poderia definir. Tinha me tornado eu mesma. Era uma manhã gelada de setembro, quando recebi a ligação de Márcia. Eu estava finalizando o material para minha primeira palestra na Feira do Empreendedor do Sebrae. Um marco que jamais imaginei alcançar 6 meses atrás. Lu, preciso te ver urgente. Sua voz estava tensa. Pode me encontrar no café da esquina da sua consultoria? É importante. 1 hora depois, observava Márcia mexer nervosamente sua xícara de cappuccino. Ela tinha olheiras profundas e parecia ter envelhecido anos em poucos meses. A Prismatech cancelou o contrato. Ela soltou de uma vez. Foi a gota d'água. O Renato está sendo afastado e... Bem, eles querem contratar uma consultoria externa para reorganizar todos os processos. Senti um arrepio familiar percorrer. Minha espinha. Quantas vezes tinha sentado neste mesmo café, logo após minha demissão, afogando minhas mágoas em chá de camomila. Lu, Márcia hesitou. A Sandra me pediu para sondar se você aceitaria prestar consultoria para a NextData. A xícara de chá verde parou a meio caminho da minha boca. Por um momento, voltei àquela sala do RH, a caixa de papelão com meus pertences, ao riso debochado de Renato. Não foi só a Prismatech, continuou Márcia. Perdemos 3 outros clientes importantes no último mês. O Caio, bem, ele foi realocado para o setor comercial. Aparentemente, processos não eram seu forte. E o pai dele? O investidor? Furioso. Foi ele quem exigiu a consultoria externa. Disse que não investiu milhões para ver a empresa afundar por causa de, como ele disse? Ah, sim, gestão amadora. Deixei escapar uma risada irônica. E onde está o Renato agora? De licença médica. Estresse. Márcia tomou um gole de seu cappuccino. Lu, eu sei que ia pedir muito, mas... Não, Márcia, interrompi suavemente. Não posso voltar. Mas, Lu, você conhece os processos melhor que ninguém. A empresa precisava de mim antes, completei. Agora eu tenho meus próprios clientes. Pessoas que me valorizam não apesar da minha experiência, mas por causa dela. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Dona Teresa. Dona Lúcia, a senhora não sabe. Acabamos de fechar nossa primeira franquia.
Aquele sistema de gestão que a senhora implementou fez toda a diferença na hora de apresentar o negócio para os investidores. Mostrei a mensagem para Márcia, que leu em silêncio. Sabe, continuei. Ontem à noite estava revisando alguns números. Minha consultoria já atendeu 23 pequenos negócios nos últimos meses. 18 deles aumentaram seu faturamento em pelo menos 30%. 3 abriram filiais. 5 contrataram novos funcionários. Márcia me olhava com uma mistura de orgulho e tristeza. Mas o mais importante, prossegui, é ver o brilho nos olhos desses empresários quando eles finalmente entendem que podem, sim, crescer de forma organizada. Que experiência não é um fardo, é uma bênção. O café estava mais cheio agora. Na mesa ao lado, uma senhora de cabelos brancos explicava pacientemente algo no tablet para uma jovem. A cena me fez sorrir. Além disso, acrescentei, pegando meu notebook da bolsa, tenho uma palestra para finalizar. Vou falar sobre gestão, humanizada no evento do Sebrae na próxima semana. Já confirmaram mais de 200 pessoas. Lu... Márcia segurou minha mão sobre a mesa. Me desculpa, por não ter feito mais na época, por não ter... Ei, apertei sua mão de volta. Você foi a única que ficou do meu lado. E sabe de uma coisa? Eu deveria agradecer. Agradecer? Se não tivesse sido demitida, talvez nunca tivesse descoberto minha verdadeira vocação. Às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. Nesse momento, meu celular vibrou, novamente. Era um e-mail do Sebrae confirmando que eu seria a palestrante principal no próximo workshop de capacitação para pequenos empresários. Preciso ir, disse, levantando-me. Tenho uma reunião com um grupo de artesãs que quer profissionalizar a gestão do ateliê delas. São senhoras incríveis, sabe? Algumas com mais de 60 anos, reinventando suas vidas através da arte. Márcia me abraçou forte antes de partir. Quando chegou à porta do café, virou-se. Lu, você está linda. Mais jovem até. Sorri, ajeitando os cabelos grisalhos que agora usava com orgulho. Não mais jovem, Márcia. Mais viva. Voltei para meu escritório, onde o letreiro dourado brilhava sob a luz da manhã. No pequeno jardim de suculentas, notei que uma delas tinha dado flores, pequenas estrelas roxas que desabrochavam timidamente. Era a mesma planta que tinha trazido da Next Data, agora transformada, mais forte e mais bonita do que nunca. Abri meu notebook e comecei a trabalhar na apresentação do Sebrae. O título do primeiro slide me fez sorrir. A idade da sabedoria, como a experiência pode revolucionar seu negócio. No reflexo da tela, vi uma mulher diferente daquela que saiu da Next Data carregando uma caixa de papelão. Vi alguém que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. O auditório do Sebrae estava lotado. Através da cortina do palco, observei as mais de 300 pessoas que tinham vindo me ouvir falar. Bem mais que as 200 inicialmente previstas. Na primeira fila, reconheci rostos familiares. Dona Teresa da loja de roupas, Paulo da papelaria, os irmãos Santos do pet shop. Marina estava lá também, sorrindo orgulhosa ao lado da doutora Beatriz, que tinha feito questão de vir. 5 minutos, dona Lúcia, avisou o organizador do evento. Ajustei o blazer azul petróleo que tinha comprado especialmente para a ocasião. A mesma cor das paredes da minha consultoria. Não era mais o tradicional blazer preto que usava na Next Data, aquele que tentava me fazer parecer mais jovem, mais adequada aos padrões corporativos. Olhei mais uma vez minhas anotações, mesmo já sabendo cada palavra de cor. O título da apresentação brilhava na tela principal. Gestão humanizada, a experiência como diferencial competitivo. Ao lado do título, uma foto minha sorrindo, os cabelos grisalhos em destaque. Uma escolha deliberada. Com vocês, Lúcia Helena da LH Consultoria. Respirei fundo e entrei no palco. Os aplausos eram calorosos, genuínos. Sorri ao ver Dona Teresa cutucando a pessoa ao lado e dizendo algo que parecia ser: "É ela! Foi ela quem me ajudou!" "Boa tarde", comecei, minha voz firme no microfone.
Há exatamente 1 ano, eu estava sentada em uma sala de reuniões, ouvindo alguém me chamar de vovó do escritório. Um murmúrio de indignação percorreu o auditório. Naquele mesmo dia, fui demitida de um emprego onde passei 14 anos da minha vida. O motivo? Não dito, mas implícito. Eu tinha ficado velha demais para uma empresa que se dizia jovem e moderna. Fiz uma pausa, tomando um gole d'água. Na plateia vi algumas pessoas mais velhas assentindo, reconhecendo sua própria história na minha. Mas hoje não estou aqui para falar sobre perdas. Estou aqui para falar sobre ganhos, sobre como perder aquele emprego foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Passei a hora seguinte compartilhando não apenas técnicas de gestão, mas histórias. Histórias de transformação, de superação, de redescoberta. Falei sobre Dona Teresa e sua franquia, sobre o pet shop dos Irmãos Santos que agora era referência no bairro, sobre a floricultura dos Oliveira que tinha triplicado, as vendas com um sistema simples de gestão de estoque. A verdadeira inovação, continuei, não está em descartar o que é considerado velho. Está em saber combinar a experiência com as novas tecnologias, a sabedoria com a modernidade. Na plateia, notei um rosto conhecido. Márcia. Ela tinha vindo, afinal. Ao seu lado, surpreendentemente, estava Sandra, a ex-coordenadora do RH da Nextdata. Quando fui demitida, pensei que tinha perdido tudo, mas, na verdade, tinha ganho a oportunidade de me reinventar, de descobrir que minha experiência não era um peso, era meu maior ativo. Mostrei alguns números na tela. O crescimento médio dos negócios que assessorei, os empregos gerados, as vidas transformadas. Mas o número mais importante não está aqui no slide. Sorri, fazendo uma pausa dramática. O número mais importante é 50. Olhei diretamente para a plateia. 50 anos. É a idade que completo no próximo mês. E sabem de uma coisa? Nunca me senti tão realizada, tão segura do meu valor, tão jovem. Os aplausos começaram, espontaneamente. Vi Marina enxugando uma lágrima, doutora Beatriz sorrindo com aprovação. Então, se algum dia alguém tentar te convencer que sua experiência é um fardo, lembre-se, não existem pessoas ultrapassadas. Existem apenas pessoas que ainda não descobriram seu verdadeiro valor. Quando terminei, a ovação foi ensurdecedora. Pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Vi jovens empresários anotando freneticamente. Senhoras sorrindo com lágrimas nos olhos. Homens de meia idade assentindo com determinação renovada. Depois da palestra, enquanto atendia uma fila de pessoas querendo trocar cartões e marcar consultas, Sandra se aproximou. Lúcia, ela começou, visivelmente constrangida. Está tudo bem, Sandra, interrompi gentilmente. De verdade, a Nextdata não é mais a mesma sem você. E nem eu sou mais a mesma sem a Nextdata, respondi sorrindo. Às vezes, precisamos perder algo para nos encontrar. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas feliz. Marina tinha insistido em preparar um jantar de comemoração. Na mesa da sala, um bolo com uma vela solitária. Para o primeiro ano da LH Consultoria. Enquanto soprava a vela, olhei ao redor. As paredes da sala estavam decoradas com fotos dos meus clientes, certificados de cursos que tinha feito nos últimos meses, recortes de jornal sobre a expansão dos negócios que assessorei. Em um canto especial, emoldurada, estava a primeira nota fiscal que emiti como consultora. Meu celular vibrou com uma mensagem do Sebrae. Queriam fechar um contrato para uma série de palestras em todo o Paraná. Na tela, meu reflexo sorria de volta. Cabelos grisalhos brilhando sob a luz das velas. Rugas de expressão marcando um rosto que tinha aprendido a amar cada uma de suas histórias. Vovó do escritório? Marina brincou, me abraçando por trás. Não, respondi, beijando sua mão. Apenas uma mulher que finalmente entendeu que a idade não é sobre quanto tempo você viveu. É sobre como você escolhe viver cada momento. Lá fora,
A noite de Curitiba estava clara e estrelada. Em algum lugar, outras Lúcias talvez estivessem enfrentando seus próprios desafios, ouvindo seus próprios ultrapassada. Para elas, e para todas que viriam depois, eu tinha transformado minha dor em propósito, minha experiência em legado. O tempo, afinal, não era meu inimigo. Era meu aliado mais precioso. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário, quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.